Olá, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Quero falar um bom dia, boa tarde, boa noite, depende muito do horário e de quem está assistindo. Título de hoje: qual energia está fluindo em você neste momento? Yin ou Yang? Mas, professor, no que o Yin e Yang, esse equilíbrio dessas duas forças, das duas serpentes de energia, uma de gelo e outra de fogo, vai nos interessar muito? Por quê? Porque ali mostra o equilíbrio. Mostra que quando também você tem noção qual energia está operando naquele momento, tem como você fazer algumas coisas que relacionam a esse tipo de energia. Exemplo: geralmente o fluxo que vai sair mais forte quando você dá aquela fungada, geralmente é a energia que está mais presente em você naquele momento. Que sai pela narina direita é Yang. E aí, quando você dá um leve, fungada na mão, ali você sente que saiu o da direita, geralmente você está mais apto a falar. Você consegue dominar sua retórica, sua energia, falando alguns minutos com uma propriedade imensa. Você fala muito bem, tem uma ótima retórica, eloquência naquilo que você fala. E é até interessante quando você começa uma conversa e você vê que a narina do lado direito está saindo mais forte. É legal que você consegue expor as ideias com a eloquência dos sábios. Mas ela dura entre média de 40 a 50 minutos, aí troca o fluxo. E é o momento onde você fica introspecto, porque entra, quando você... E é o esquerdo que sai mais forte, é Yin. E é a energia que você está mais introspecto, ouvindo melhor, sacando melhor, sentindo melhor o que está acontecendo nessa esfera de 360 graus, a grande distância, percepção mais aflorada. E esse momento que você deixa a outra parte falar, ou você... Se você está numa palestra, se você está ou num bate-papo, você se cala e deixa a outra parte falar, ou coloca uma imagem, ou você coloca um vídeo e deixa rolar um pouco daquilo, depois vem meio que enrolando, e aí quando você sente novamente, levemente, não precisa o público saber qual é a energia que você fungou, para ver qual energia você tá. Nossa, professor, que coisa! Faça um teste. Quando você funga e vê que é a narina direita que assopra mais forte, faça o teste. Você vai falar muito bem, você vai se expressar muito bem. Isso aí, você vai fazer pessoas ficarem vidradas em você. Você vai fazer com que as pessoas acreditem em você. Você vai passar a ter um grande crédito pela facilidade
de fazer com que as pessoas entendam e passa a aceitar aquilo que você fala. Pode ser que muitas das vezes as pessoas que têm esse conhecimento passem a usar para influenciar as outras pessoas, quando é usado de uma forma negativa esse conhecimento. Na minha percepção, o Yin representa as emoções, está muito atrelado ao emocional. Já o Yang está atrelado a, muitas das vezes, ao lógico, raciocínio rápido, né? Professor, alguma vez sai as duas narinas ao mesmo tempo forte? Sim, isso é uma boa pergunta, pessoal. Verdade, aí é algo muito legal. Esse é o pulo do gato, a cereja do bolo. Por quê, professor? Porque quando você tem noção disso, você consegue fazer verdadeiros milagres. Você consegue mudar coisas que quase estavam impossíveis de mudar. Você consegue transformar, você consegue cocriar, você consegue fazer com que aquilo aconteça. Ah, então eu vou ficar só. Mas esse não é um evento que acontece sempre, né? Segundo alguns especialistas sobre Yin e Yang, sobre Kundalina, né? Alguns yogas, alguns mestres que conhecem muito sobre a energia do Yin e Yang, sabem que para as duas energias, as duas serpentes, uma de fogo e outra de gelo, fluir as duas ao mesmo tempo, que faz com que ocorra transformações. Isso acontece durante o ano, uma, duas vezes, no máximo quando a pessoa é muito iluminada, 3 vezes ao ano. E aí eu te falo, se é uma energia que muda de 40 em 40 minutos, de 50 em 50 minutos, quando você vai descobrir que as duas energias estão fluindo na mesma hora, naquele mesmo momento? Difícil. Mas se um dia você testar e perceber que isso está ocorrendo, esse evento difícil de acontecer, seria interessante você trabalhar com algo que está meio que como se fosse muito difícil de acontecer, ou até mesmo, quem sabe, fazer os números de loteria. Quem sabe você pode naquele momento criar um ganho de loteria, qualquer coisa que você quiser fazer, uma cura física, qualquer coisa que você quiser fazer, quando essas duas energias, que só ocorrem de 1 a 2, no máximo 3 vezes, quando você é um iluminado no ano, e que você fica sabendo, você detectar que aquele momento está ocorrendo isso dentro de você, você pode fazer curas em você, em outra pessoa. Você pode ter ganhos de loteria. Você pode fazer prodígios. Só que é difícil você detectar quando essa energia estão simultâneas no mesmo momento, saindo ali, né, pelas suas narinas da direita e da esquerda. Pessoal, outra coisa muito interessante também, quando você fala de energia de Yin, Yang, de Kundalina, você vai perceber que quando você também fizer exercícios
de respiração 3/4, que é aquele. Mas antes desse 3/4, muitos yoga, muitos mestres. E aí, esse exercício que vai fortalecer a sua mente, sua meditação. Você pode estar até acessando o seu subconsciente, possivelmente dando início até numa frequência alfa, tetra, da frequência cerebral, onde você faz milagres também. Então, alguns mestres falam que você tem que fazer o exercício respiratório de você fecha uma das narinas e você respira 50 vezes. É algo que você vai fazer algumas vezes. No início você não vai até se sentir. Tem pessoas que não sabem nem respirar. Então, no início você vai ficar meio tonto, né? Porque você não tem costume de respirar. É uma pessoa que respira pouco. Você sabia que pessoas que respiram pouco fazem mais coisas erradas? Que entram mais em brigas, né? São pessoas mais cóleras, né? Pessoas raivosas. Por quê? Porque quando você não respira, quando você não oxigena o seu cérebro, o que acontece? Você tem alguns picos de raiva, de ódio, de não entender as coisas. Então é interessante quando você fizer isso, você vai fazer o quê? Você vai evoluir. Respirar também é evolução. Então vamos lá, 50 vezes. Vai contando na sua mente. 50 vezes. Depois muda para o outro lado. Você vai estar lá em posição de lótus ou sentado em uma cadeira e você faz olha só, dá uma clareza mental na hora. Então, legal que depois que você faz isso, você faz a respiração 3/4 e vem fazendo uma meditação. E aí você vai ver que a meditação vai fluir. Certo, pessoal? Então, hoje, esse foi o conhecimento sobre Yin e Yang, Kundalini, a energia que te faz fluir, se movimentar, sentir e agir. E falar muito bem. Certo, pessoal? Um beijão no coração de vocês. Se sintam abraçados e que nosso Criador, nosso Pai Eterno, ilumine vocês. Tchau, tchau!